Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa aula, 25 de agosto de 2020, são 8 horas e 50 minutos. Módulo básico, disciplina de regulamentação da aviação civil, falando dos regulamentos brasileiros de aviação civil, e hoje nós vamos tratar de alguns requisitos referentes ao RBAC 135, né? Como falei para vocês na última aula, né? O RBAC 135, tal qual o 125, passou, a última revisão dele mudou o nome aqui, né, para um nome mais complexo, um nome maior. Antigamente chamava de operação por demanda, né, complementar ou por demanda, né, porque ela complementava a operação do 121. E agora, né, tá com esse nome grandão aqui, tá falando de operações de transporte aéreo público. Isso não é mais dúvida para a gente já viu isso lá na resolução que trata do RAB, né? Transporte aéreo público, nesse caso não regular, tá certo? Com aviões de configuração máxima certificada para assentos de passageiros até 19 assentos. Lembra do 121? Acima de 19 assentos. Preste atenção nisso, tá ok? Eu vou, inclusive, trazer de novo para vocês aqui, para vocês verem que a diferença ela é sutil. Um momento só, por favor, que tem alguém batendo na porta aqui. Era isso mesmo que eu ia avisar. Tem mais. Bateu 2 na porta. Isso, me ajuda aí. Então, ó, olha o 121, né? Configuração máxima certificada de assentos para passageiros de mais de 19, e o 135 até 19, ok? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Boa noite, professor. Boa noite, tranquilão. Vamos lá, vamos tocar aqui. Um regulamento que a sua emenda 0 foi em 2010, né? E a ANAC, ela não tem tido problema para emendar, ou seja, atualizar os regulamentos e buscando, né, colocar os regulamentos dentro de uma filosofia de desembaraço, deixar mais tranquilo, deixar mais fácil, porque isso torna a segurança operacional também melhor, os aspectos relativos à segurança operacional. E já vai vir uma emenda do 135, do 121 e do 145, porque, se vocês bem lembram, o 43 limita a execução e aprovação para retorno ao serviço do operador 121 e do operador 135 sem que ele tenha uma certificação 145, ou seja, de organização de manutenção de produto aeronáutico. Ele limita o operador 121 e limita o operador 135 à manutenção de linha. Lembra disso? E existe, ou estava há pouco em audiência pública, uma audiência pública para alteração do 135, 121 e 145 e também do 43, para que o operador 121 e 135 não precisasse de uma certificação 145. Porque imagina, gente, é até lógico, uma TAM, uma Azul, né, já tem uma estrutura organizacional grande, de qualidade, de diretoria de manutenção, com qualificação de mecânicos, instalações também, e precisar ainda passar por um outro processo de certificação para ser certificado 145, então não faz sentido. O que o regulador está fazendo? Dentro da própria certificação 135 ou 121, quando o operador, após a certificação ou durante o processo de certificação, ele define o escopo da sua atuação, né? Após a certificação, a autoridade emite um documento chamado Especificações Operativas, que vai ir ao detalhe, né, naquele certificado dado para o operador, dizendo o que ele pode fazer, em que produtos e em que nível. Então, depois dessa nova
atualização que vai ocorrer em breve, o 121 e 135 vai definir na sua especificação operativa o escopo de atuação e o nível de manutenção que vai executar, não precisando, portanto, ser 145 para poder fazer manutenção. Então, no 43 vai sair aquela limitação até o nível de manutenção de linha, né? Eu vou mostrar para vocês de novo. Vamos aqui no 43. E isso mais uma vez para mostrar para vocês o quanto é importante a gente conhecer e que dificilmente a gente define um amparo sem ver mais de um regulamento. Então, ó, execução, né? Então, vamos aqui, ó. Uma empresa aérea de transporte aéreo certificada que estiver operando conforme 121 ou 135, ou seja, exatamente onde a gente estava falando, ok? Todo mundo me acompanhando no raciocínio? 100%. Pode executar manutenção preventiva até o nível de complexidade de manutenção de linha. A nova atualização que está por vir vai tirar essa limitação que está no 43. Beleza? Permitindo que o operador 121 e 135, de acordo com as suas especificações operativas, faça a manutenção do seu produto para além do nível de manutenção de linha. Dúvidas? Não, tranquilo. Professor, Oi. então daí vai ser atualizado os 2 regulamentos. Vão ser atualizados, na verdade, essa audiência pública ela já se encerrou, salvo engano, eu já procurei lá, não achei, posso ter me enganado, mas ela vai alterar esses 4 aqui, ó. Ela vai alterar o 43 porque vai tirar essa restrição que ele dá aqui para o 121 e 135. Vai alterar o 121 e o 135 para que eles possam colocar nas suas especificações operativas qual é o nível de manutenção que ele quer fazer. E também vai alterar o 145. Tá joia? Tá jóia. Então, uma única audiência pública discutindo um aspecto do regulamento que vai mexer de forma síncrona, né, ao mesmo tempo em 4 regulamentos. Simultânea é melhor a palavra. Ok? Bom, vamos lá. O assunto de hoje, inicial 135. Vimos lá, desde tanto, olha, um regulamento grande, 188 páginas, assim como o 91, o 121, é um regulamento muito de propriedade do operador aéreo, né? Então, daquelas pessoas muito preparadas que vão fazer o processo de certificação dessa empresa. O que eu trago para vocês e quero que vocês tenham essa percepção e entendimento e engajamento. Eu, como mecânico de manutenção aeronáutica, em se tratando de regulamento aeronáutico de operador aéreo, que potencialmente será o meu patrão, eu tenho que no mínimo conhecer os requisitos aeronáuticos atinentes à minha atividade. Dentro desse contexto, vai se aplicar conhecer minimamente, né, os requisitos ou os principais requisitos da subparte de manutenção desse regulamento, que no caso do 135 trata-se da subparte J, ok? Subparte J. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Perguntas? Muito bem. Eu só vou sair da minha mesa aqui que eu vou pegar uma caneta e já retorno. Segura a onda aí. Estão me ouvindo, né? Continuam me ouvindo? Sim! Isso, eu estou aqui. Fui um pouquinho longe aqui da minha mesa, mas continuo com vocês. Hoje eu estou sem câmera porque eu estou com uma câmera só e a câmera está filmando aqui a aula que está sendo gravada. Tá joia? Então, pessoal, vocês estão vendo aí a subparte J do 135, certo? Então anotem aí, primeiramente, do que se trata o
o regulamento 135. Então vamos lá na cabeça do regulamento e vamos ver na subparte A a sua aplicabilidade, né? 135.1. Depois a gente vai para a subparte J. Então, descendo aqui, 135.1, aplicabilidade. Este regulamento estabelece regras que regem as operações de um solicitante detentor de certificado aéreo, né? COA, né? Segundo o 119, que emprega aviões com configuração máxima certificada de assentos para até, galera, cuidado com esse até, porque demais de 19 é o 121, de até é o 135, é um joguinho de palavras que pode pegar vocês numa questão da banca da ANAC, ok? O texto é igual, pega aqui o 121, na aplicabilidade deve estar igualzinho, né? Olha lá, ó, operações do solicitante detentor de certificado COA, segundo 119, que opera aviões com configuração máxima certificada de assentos para mais de. Perfeito? Tranquilo? E o 119, não vou entrar em detalhe, né? O 119, né, é a certificação de operador de transporte aéreo público. Então, tanto o 135 quanto o 121, primeiro terão que ser o quê? 119, porque eles terão primeiro que ser operador de transporte aéreo público, né? Então tá aqui, ó. Aplica-se normas para a especificação de pessoas jurídicas de direito privado, para a condução de operações de transporte aéreo público, passageiro, carga postal, parará, regular, TPR e não regular, doméstico ou internacional. Beleza? Essas operações aéreas a serem certificadas serão adstritas ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no 121, que coloca para os operadores de transporte aéreo público 119, que vão operar aviões com mais de 19 assentos, e o 135, os operadores de transporte aéreo público não regular, que vão operar aeronaves até 19 passageiros. Ok? Isso é o mínimo, pessoal, que a gente tem que saber dentro desse contexto da regulamentação para esses regulamentos, ok? Ok, professor. Muito bem. Então, está aqui a aplicabilidade do 121. Bom, vamos lá na subparte J. Deixa eu pegar aqui. Aqui é a subparte J do 135, né? Nós temos o 135.411, que vai falar da aplicabilidade da subparte J, né? Nós vamos ver o 412, que vai falar das instalações, né? E aqui é um ponto dos quais vai ser alterado, porque esse requisito vai dizer que ele precisa ter no mínimo, né, instalações parecidas com o de um 145. Nós vamos ver o 413, que vai falar da responsabilidade primária. Falamos de responsabilidade primária para o 91, falamos de responsabilidade primária para o 121 e também haverá de se falar de responsabilidade primária para o 135. Beleza? Bom, o 415, né, vou passar brevemente, é um requisito bastante interessante, até pelo próprio nome. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Que eu falei beleza e não tive retorno. Sim, professor. Claro. É bom ter um retorno professor. para eu poder ver que eu não estou sozinho. A sala está aí com 45, sala cheia, que espetáculo. Mó barato essa galera toda junto comigo aqui. Mas vamos dar um feedback de vez em quando, para eu saber que eu não estou sozinho. Então, o 415 fala de dificuldades em serviço. Esse requisito, pessoal, obriga o operador aéreo, né, a
relatar à autoridade aeronáutica qualquer dificuldade em serviço, tá certo? Então, por exemplo, um piloto automático que apresenta uma pane generalizada durante o voo, né? Isso é um problema sério, principalmente em algumas fases da navegação, né? Então tem que se relatar essa dificuldade em serviço. A aeronave está em serviço e houve uma dificuldade em serviço, tá certo? E esse negócio é tão importante que tem uma IS que vai falar, né, de dificuldade em serviço. Não lembro o número aqui, mas se a gente colocar dificuldade aqui na busca, certamente nós encontraremos, se a minha internet ajudar a gente a conseguir essa façanha, né? Isso porque a gente paga 300 MB de internet, né? Mas fazer o quê? Tá pensando, deixa ele pensar. Essa dificuldade de serviço é mesmo que a gente relata lá no FCDA ou não? Não, ali é outra coisa. A dificuldade em serviço, boa. A dificuldade em serviço na FCDA é, por exemplo, a forma de cumprir, né? Você tem que quase que desmontar a aeronave inteira, né? E você vai relatar essa dificuldade em serviço, porque o legislador, junto com o fabricante, pode ver uma outra forma menos invasiva de se fazer aquela manutenção, porque é ideal que a gente, por incrível que pareça, é melhor que não façamos a manutenção, porque manutenção feita de forma inapropriada, em momentos que não são para ser mexidos, a gente pode colocar pane, entendeu? Então, desmontagens excessivas de forma desnecessária não é muito bom, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui, dificuldade, aqui ó, IS00 é geral, tá vendo? Bravo, sistema de dificuldade em serviço. Por que é um sistema, pessoal? Porque várias pessoas jurídicas e pessoas físicas estão envolvidas nesse esquema. Tanto 135, olha aí, ó, 415, onde é que a gente estava? 135, 415, relatório de dificuldade em serviço, tá ok? Beleza? A mesma coisa vai estar lá no 121, qualquer dificuldade em serviço vai ter que ser reportado, tá certo? Essa obrigação também recairá sobre a 145, beleza? Beleza, professor. Porque essa dificuldade em serviço poderá tornar-se uma DA. Tá ok? Porque aquele problema que aconteceu com um determinado produto aeronáutico, se ele puder ocorrer em outros, aquela condição insegura que gerou aquele relatório de dificuldade, tiver a possibilidade de ocorrer em outros produtos com a mesma certificação de tipo, a autoridade pode lançar uma DA. Perfeito? Perfeito. Muito bom. Programa aprovado de inspeções, falamos disso no 91, falamos disso no 121, estamos repetindo no 135, tá certo? Então, todas as inspeções obrigatórias, que são aquelas que estão contidas na seção de limitação de aeronavegabilidade do programa de manutenção do fabricante, essas são de cumprimento obrigatório por qualquer operador. As demais, a autoridade orienta e sugere e acha bom que se cumpra, né? Então, o operador aéreo, também 135, ele não vai ficar parando a aeronave dele para fazer grandes inspeções e ficar 3, 4 meses parada. Essa é uma aeronave cuja a sua certificação, para a qual ela foi certificada, é para ela estar operando o tempo todo. Então, ele tem a autorização da autoridade aeronáutica de ter a possibilidade de apresentar para a autoridade um programa de manutenção de aeronavegabilidade continuada em conformidade com o programa de manutenção do fabricante a ser aprovado pela autoridade aeronáutica. E neste programa, além
das inspeções obrigatórias contidas na seção de limitação de aeronavegabilidade do programa de manutenção, estarão presentes as demais inspeções e, portanto, terá que ser aprovado pela autoridade. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Então, 419, que fala do programa de inspeção. Também vamos rapidamente conhecer o 423, né? Organização de manutenção preventiva. Organização da manutenção preventiva e alterações. Como esse operador deve organizar a estrutura dessa manutenção. É por isso que esses operadores, via de regra, eu não conheço nenhum que não tenha, eles vão ter sempre uma seção chamada de CTM, Controle Técnico de Manutenção. É o core, é o coração, é o núcleo pensante, né, da manutenção do operador. É de lá que todo esse programa de inspeções aprovadas se transformam em tasks, em cards, que vão descer para a manutenção executar nos seus respectivos times, ok? Então, o CTM, o Controle Técnico de Manutenção, controla toda a vida da manutenção da aeronave de forma que ela atenda aos requisitos aeronáuticos e cumpra o programa de manutenção e as diretrizes de aeronavegabilidade aplicáveis àquele produto. Ok? Beleza. Espetáculo, não? Que coisa, hein? Bom, vamos lá, né? E aí, olha, nós vimos isso também lá no 121. O 429 vai falar dos requisitos do pessoal de inspeção obrigatória. Mais uma vez, afirmando para vocês, né? Trazendo essa informação novamente, as inspeções obrigatórias são aquelas contidas na seção de limitação do programa de manutenção do fabricante. E que esses operadores, como aprovam junto à autoridade um programa próprio de manutenção de aeronavegabilidade continuada, e dentro deste programa estão contidas essas inspeções obrigatórias, a autoridade aeronáutica, entendendo que a execução dessas inspeções, quando não feitas de forma correta, afetam diretamente a aeronavegabilidade, ela estabelece requisitos mais apertados para o pessoal que irá executar essas inspeções. Tá claro, pessoal? Sim. Tá muito rápido? Tranquilo. Tranquilo, vai ter aula lá, vai assistir 200 vezes e vai ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum. Tá joia? E esses requisitos, né, para o pessoal de inspeção, né, obrigatória, né, a gente vai ver que estarão desdobrados, essas pessoas, né, deverão ser devidamente treinadas. Lembra que a gente viu isso lá no 121? Né? Adequadamente habilitadas, treinadas, e eu expliquei para vocês o que é cada uma dessas: habilitação, EGMP, aviônica e célula, né? O que é treinamento, são os requisitos contidos no manual da organização de manutenção, perfeito? E a qualificação é o curso no produto aeronáutico, beleza? Que vai estar aqui, ó, qualificações requeridas, tá joia? Beleza. E o requisito 437 vai falar da autoridade para executar e aprovar. Vocês percebem que a estrutura da subparte de manutenção dos operadores aéreos são muito parecidas? É igualzinho que a gente viu no 121, né? E aqui o 437 vai nos trazer para onde? Para os requisitos do 43, que fala de aprovação, e o 43.7, que vai falar de quê? Perdão, 43.3, que fala de execução. Vou voltar aqui, perdão, falei bobagem. 43.3, pessoas autorizadas a executar, e o 43.7, que vai falar das pessoas autorizadas a
aprovar para retorno ao serviço, que é exatamente o que está tratando o requisito 437 do 135. A autoridade do operador para executar e para aprovar. Essa autoridade foi concedida ao operador através dos requisitos contidos no RBAC 43, na seção 43.3 para execução e na seção 43.7 para aprovação para retorno ao serviço. Beleza, professor. Secou a garganta aqui. Beleza? Muita coisa, né? Hã? Muita coisa, né? Seca, né? Ah, mas eu consegui falar tudo isso só lendo aqui, ó, sem nenhum papiro aqui na minha frente. É tranquilo. É facinho. Pro senhor é mesmo. Hã? Pro senhor é mesmo, né? Nada, para vocês também é, rapaz. Pode ter certeza, vocês vão lembrar disso sempre. Olha, em aviação, quem não sabe, estuda. É o que nós estamos fazendo agora. A partir de agora, a gente entra para a segunda parte. Quem sabe, consulta. A gente precisa decorar, né? Algumas coisinhas a gente tem que só fazer a ligação. Opa, falou de requisito de operador, eu sei que tem 3. Ou é 91, ou é 135, ou é 121. E aí eu vou procurar. Manutenção é 43, diretriz de aeronavegabilidade 39, a minha formação, os requisitos está no 65, onde tem as minhas prerrogativas e limitações, e se eu estou numa organização de manutenção, 145. Daí, isso é o início para você aprender a conhecer todo o mais. Beleza? Joia? Perguntas em relação ao que eu falei até agora, por favor. Senhor, a autoridade que vai aprovar a manutenção, a preencher o certificado de liberação autorizada lá, ele vai se basear no 43.3, certo? Não entendi a sua pergunta, por favor. A autoridade para aprovar a manutenção, quando ela for preencher o certificado de liberação lá, ela vai se basear no 43.3, certo? Não. O certificado de liberação, né, vem do inglês Maintenance Release, ou seja, liberação de manutenção, que é a aprovação para retorno ao serviço. Ele vai ter que atender uma pessoa para aprovar para retorno ao serviço dentro do 135, né? Ele vai ter que estar devidamente treinado, habilitado e qualificado pelo 135, e essa qualificação é um fechamento de um processo onde essa pessoa vai ser incluída na lista de pessoal autorizado, né? E essa lista, imagina uma matriz cruzada, no Excelzinho, está aqui o nome, na coluna da esquerda, o nome de todos os mecânicos. Em uma linha, né, as concessões que esse cara pode fazer. Ele pode executar, pode aprovar, pode inspecionar, pode supervisionar, e o peão vai só marcando o xizinho ali no que o cara pode fazer. Então, onde tem xizinho, é porque eu estou autorizado pelaquela organização ou a executar, ou a aprovar para retorno ao serviço, ou para inspecionar, ou para supervisionar alguém. Tá certo? Então, essa autoridade que está tratando aqui o requisito 135, caramba, meu mouse sumiu aqui. Não consigo trazer o mouse para outra tela, veio. Aqui no 437, né, é a autoridade que o operador tem para aprovar ou não aprovar para retorno ao serviço. Vamos direto, então, já que você fez a pergunta, para esse requisito aqui, né? Ctrl F, 135.437. Opa, deixa eu voltar. Então, vamos de novo. Então tá aqui, ó. O detentor do certificado pode executar. 43.3, está escrito lá. Ou contratar terceiro para executar. Pode contratar um 145, por exemplo. Perfeito? Perfeito. Ele pode contratar você, especialista em reparo estrutural, a sua pessoa, porque hoje o vínculo não é mais empregatício, é contratual.
Então, ele pode contratar uma pessoa física para prestar um serviço para ele por tempo certo também. Então, o detentor ele pode executar, está apoiado no 43.3. Mas essa execução tem que ser em conformidade com o quê? Estabelecido no seu manual de operações. Porque lá no manual dele, ele vai dizer, e esse manual aqui, pessoal, é um manual mesmo que a organização tem que escrever para dizer como que ela vai cumprir os requisitos. Tá certo? Vai definir como ela vai qualificar o pessoal dela, como ela divide em níveis, como ela vai fazer a separação das tarefas. Entendeu? Então, o operador, ele executa e ele aprova para retorno ao serviço em conformidade com o seu manual. E as pessoas físicas dentro dessas organizações vão executar e vão aprovar para retorno ao serviço desde que estejam presentes na lista de pessoal autorizado. E neste momento, assinarão a execução e a aprovação para retorno ao serviço em persona ao operador, porque foi autorizado por ele. Tá claro? Beleza? Sim. Né? Sim. E, tal qual o 121, se vocês bem lembram, ele também pode executar trabalhos para outro detentor. Só que se eu estiver executando para outro, o que é isso? A Azul pode fazer para a própria Azul. Se a Azul fizer para a Gol, ela vai fazer a manutenção, mas em conformidade, né, com as normas do manual do detentor do certificado que contratou ela para fazer. Não com o seu. Beleza? Beleza. Tá claro? E se ele pode executar, a letra B vai falar do quê? Da aprovação para retorno ao serviço, que vai estar apoiado no 43.7. Né? Porque o 43.7, né? O 43.3 na letra cadê aqui? Aqui, ó, o detentor da licença, a organização, o fabricante, aqui na letra E, 43E, ele autoriza o 121, 135 a executar. E no 43, perdão, aqui já é o 43.7, autoriza ele a aprovar para retorno ao serviço. E no 43, número 3, né? 43.3, na letra, eu não lembro de cabeça, vamos ver aqui. 43D, letra F, autoriza o 121, 135 a executar. O que acontece é que hoje essa execução está limitada à manutenção de linha. E se a execução está limitada à manutenção de linha, muito provavelmente, vamos ver, 43.5, 43.7, né? Também limitado a manutenção de linha. Esses pontos é que vão ser modificados na próxima alteração. Perfeito? Perfeito, professor. Perfeito. Dúvidas? Então vamos lá, vamos subir aqui rapidinho para a gente poder ir para o 145. Deixa eu botar aqui na busca que vai mais rápido. 411. Aplicabilidade, a gente já viu, vai estabelecer o quê? Regras adicionais àquelas contidas em outros regulamentos para manutenção. 43, 39, 91. Perfeito? Perfeito. Muito bom. Show de bola. Tanto que ele fala aqui, ó. Tá joia? Então, esses regulamentos também estão sendo atendidos. O 412, que vai ser alterado nessa nova modificação, mas está fazendo jus ao que hoje é o regulamento 43, o que está no 121, o que está no 135, com relação ao operador 135 poder fazer manutenção. Então, requisitos de instalação, recursos, equipamentos ferramentais, que ele diz:
o conjunto desses recursos e instalações para manutenção, né, possuindo, vamos ler direito aqui, o conjunto de recursos e instalações para manutenção e alterações possuído e ou contratado pelo detentor do certificado não pode ser inferior ao conjunto de instalações e recursos para manutenção preventiva e alterações requeridos pelo 145. Porque lá no 145, que trata de manutenção de produto aeronáutico, ele estabelece requisitos mínimos de instalação e recursos para todos os níveis de manutenção. Então o 135 hoje, que está limitado à manutenção de linha, né, ele tem que cumprir os requisitos mínimos do 145. E, de forma mais abrangente, quando ele agora puder fazer manutenção de uma forma geral, ainda assim ele vai precisar ter essa estrutura. Então, não será pedido mais do que qualificação de pessoal, documentação técnica, ferramental e instalações em conformidade com o 155 para ele poder fazer manutenção, tá certo? E aí que ele completa, o escopo dessa seção inclui o sistema de inspeção associado ao detentor do certificado, onde aplicável, que não pode ser inferior ao escopo do sistema de inspeção requerido pelo 145. O que diz lá o 145 com relação ao sistema de inspeção? O produto aeronáutico, quando chega a uma organização de manutenção, ele passa primeiramente por uma inspeção de recebimento. Perfeito? Se houver relato de que aquele produto sofreu um acidente ou incidente, uma inspeção por danos ocultos, inspeção do serviço em andamento, inspeção final e aprovação para retorno ao serviço. Essa é a estrutura do sistema de inspeção. Ok? Ok, professor. Bom, a responsabilidade pela aeronavegabilidade é clara que vai ser do detentor do certificado. Ele é o responsável primário pela manutenção da aeronavegabilidade das suas aeronaves, deve manter de acordo com o regulamento e deve reparar os defeitos ocorridos entre as manutenções requeridas pelo 43. Tá certo? Ou seja, ele não pode ficar protelando aquelas panes, né? Chegou alguém agora. Boa noite, Daniel. Bom... Ô, professor, desculpe, tive um imprevisto aí, só consegui entrar agora. Tranquilo. Então falamos da responsabilidade primária. De quem é a responsabilidade primária? Ela é do detentor do certificado. Ele é o responsável primário pela aeronavegabilidade de suas aeronaves. Tá certo? Joinha? Por que não é o proprietário da aeronave? Porque essas aeronaves... Gustavo Almeida? Estou aqui. Acha um prefixo de uma aeronave qualquer aí, Gol, Azul, qualquer uma aí. Tá. Por favor. Por que ele não vai para o proprietário da aeronave? A gente já viu isso quando a gente consulta no RAB, principalmente aeronaves desses operadores, né? Essas aeronaves, elas, via de regra, são leasing. A empresa não tem a propriedade da aeronave, né? Então a responsabilidade... Achei, mestre, perdão. Fala aí. PRYRF. Papa Romeu. Papa Romeu, Yankee, Romeu, Foxtrot. Vamos lá. Então essa aeronave, ó. Olha aqui o proprietário, Wells Fargo Trust Company, National Association. Quem opera? Azul Linhas Aéreas. Então, o operador que vai ser detentor de um certificado, ele vai ser o responsável primário, não vai ser a Wells. Porque hoje, essa aeronave da Wells está com a Azul, amanhã pode estar com a Gol, depois pode estar com a TAM. Perfeito? E olha aí, você conhece essa aeronave? Olha aí, ó. Você pegou a referência da aeronave, né? Um Airbus A320, né? Um Airbus A320 que o senhor está conhecendo agora. Entenderam por que a responsabilidade é do detentor de certificado e não do proprietário? Sem dúvida, ficou mais claro agora. Muito bom. E aí depois a gente foi para o 415, o tal do relatório de dificuldade em serviço,
que tem uma IS que trata isso como um sistema de dificuldade em serviço, né? E diz que o detentor do certificado deve relatar a ocorrência ou detecção de cada falha, mau funcionamento ou defeito em uma aeronave relacionada em relação a fogo em voo não protegido do sistema de alarme, alarme falso espúrio de fogo durante o voo. Ele vai listar aqui porque todos esses itens, desligamento de mais de um motor em voo, todos esses itens vão afetar criticamente a segurança operacional. Portanto, deverão ser comunicados à autoridade aeronáutica. Esses itens têm prazo, né? Vamos ver aqui, ele vai falar em algum lugar aqui, ó. Parará. O detentor do certificado deve apresentar cada relatório requerido por esta seção, cobrindo o período de 24 horas, com início de 9 horas local de cada dia até 9 horas local do dia seguinte, para um ponto central de coleta determinado pela ANAC. Cada relatório de ocorrências cobrindo o período de 24 horas deve ser apresentado à ANAC dentro de 96 horas. Então, eu só vou apresentar se houver uma dificuldade. Então, o tempo todo a gente está monitorando a questão da dificuldade em serviço e em havendo essa janela de 24 horas, dentro de 96 horas seguintes ao período relatado, deve ser comunicado à ANAC, descontado das horas de dias não úteis. E também uma cópia desse relatório deve ser apresentada ao detentor do projeto de tipo. Por quê? Porque o fabricante, que é o detentor do certificado de tipo, vai corrigir esse problema. Vai apresentar, muito provavelmente, uma diretriz, um boletim de serviço para correção dessa anomalia. E esse boletim de serviço poderá vir a se tornar uma diretriz de aeronavegabilidade, se a autoridade entender que ele se enquadra na definição lá do 39, que diz que, havendo uma condição insegura, e essa condição insegura tendo a possibilidade de se ocorrer em produtos com o mesmo certificado de tipo, a autoridade vai emitir uma diretriz de aeronavegabilidade, para tornar obrigatório o cumprimento daquelas instruções de aeronavegabilidade contidas no boletim de serviço. Perfeito, professor? Tranquilo? Perfeito. E ele vai dizer mais aqui e depois vocês vão ler, tá certo? E aí a gente vai para o 419, né? Programa de inspeção das aeronaves. Então, o detentor de certificado que solicitar modificação de suas especificações operativas para incluir um programa aprovado de inspeções para suas aeronaves deve anexar esse programa ao requerimento submetido à ANAC. Ou seja, ele pode, né, fazer um programa de inspeção para a sua aeronave em conformidade com o programa do fabricante. Tá certo? Bom, o 423, né, vai falar da organização da manutenção, né, organização de manutenção, porque a organização de manutenção é o 145, é a organização da estrutura. Então, cada detentor de certificado que execute qualquer manutenção, exceto as obrigatórias. Quais são as inspeções obrigatórias? Aquelas contidas na seção de limitação de aeronavegabilidade do manual do programa de manutenção do fabricante. Então, o detentor que execute qualquer manutenção preventiva, alteração, e cada pessoa que com ele tenha contrato, o 145, por exemplo, para executar esses trabalhos, deve possuir uma organização adequada à execução dos mesmos. Detentor do certificado que execute uma inspeção requerida por seu manual, segundo o disposto no parágrafo tal dessa subparte, chamada de inspeções obrigatórias, e cada pessoa que ele tenha contrato para executar deve possuir uma organização adequada à execução. Cada pessoa executando inspeção obrigatória, essas contidas na
seção de limitação, aí que vem a estrutura, a necessidade da estrutura do CTM, além de outros serviços de manutenção, deve organizar, aí organização, distribuição das tarefas, a execução dessas tarefas de modo a separar as atividades de inspeção obrigatória das demais atividades. Por que ele tem que separar, pessoal? Porque eu tenho um requisito específico para a qualificação do pessoal para a inspeção obrigatória. Então, essas inspeções obrigatórias deverão ser separadas antes de descer para a manutenção, para que sejam destinadas para a execução pelas pessoas que possuem os requisitos para a execução de inspeção obrigatória. Ficou claro? Sim, senhor. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Depois da meia-noite, balançar a cabeça que vai ser triste. Deixa eu ver se... Não é verdade? Nossa, a responsabilidade primária é 423. Desculpa estar subindo e descendo isso aqui. 21, 23. E aí, ele deve, deve organizar a execução dessas tarefas de modo a separar as atividades de inspeção obrigatória das demais. A separação deve ser feita imediatamente abaixo do nível de controle administrativo com responsabilidade geral pelas atividades de inspeção e manutenção, de forma que ele distribua isso de forma correta. Perfeito? E por último, a gente já falou do 429, que nós começamos de trás para frente em virtude da pergunta do colega, que é um requisito para o pessoal de inspeção obrigatória, tá certo? Eles vão ter que fazer o quê? Só é permitido utilizar uma pessoa para executar a inspeção obrigatória se essa pessoa for apropriadamente habilitada, GMP, aviônico ou célula, ou seja, tem que ter licença. Beleza? Hoje vocês só têm código ANAC, não há uma licença agregada a esse código ANAC, né? Depois disso, devidamente treinada, ou seja, dentro do programa de treinamento da organização e devidamente qualificada, né? Onde no final dessa qualificação haverá de existir a designação, que é a inclusão de vocês, né, na lista de pessoal autorizado. E somente é permitido autorizar, através dessa lista, uma pessoa a executar a inspeção obrigatória se essa pessoa executar a inspeção sob a supervisão e controle de um inspetor-chefe. Esse é um conceito que vai existir aqui, né? Isso veio da FAA, que é o Chief Inspector, tá certo? Quem é o Chief Inspector? O Chief Inspector é o mais experiente dos inspetores da organização. Esse cara vai ter ali a responsabilidade, ele vai ser encarregado da responsabilidade de estar com autoridade para o controle da execução daquelas tarefas, tá? Também, uma pessoa não pode executar a inspeção obrigatória se não a executou qualquer item de trabalho a ser inspecionado. É lógico, senão vai ser cego fazendo trabalho de cego. Ele tem que ter feito alguma vez. Já falamos disso. Olha que coisa interessante. No caso de helicóptero que opera em áreas remotas, a ANAC pode aprovar procedimentos para execução de inspeção requerida por um piloto, quando nenhuma outra pessoa qualificada for disponível. E isso está lá no 43. Quando, a partir, se não me engano, da letra G, para execução, o piloto pode executar. Deixa eu ver aqui. Aqui é a aprovação. Uma organização, a empresa, o titular de licença de piloto ou certificado de piloto aerodesportivo, exceto piloto aluno, emitido pelo 61, pode executar a manutenção de aeronave desde que, exceto como previsto no parágrafo tal, sejam atendidos. Em relação ao proprietário, o piloto seja proprietário da aeronave ou um dos proprietários, caso a propriedade seja de condomínio. O piloto esteja listado como operador da aeronave no certificado de matrícula. A aeronave seja operada por pessoa jurídica com propósito de O piloto tenha completado 18 anos, por quê?
requisito número 1 da ICAO, requisito de elegibilidade, 18 anos, né? Se planador, Paraná, aeronave não seja vinculada ao 121 e 135, não seja utilizado por operações comerciais, né? Quanto às tarefas de manutenção, esteja familiarizado, não seja uma tarefa de manutenção crítica, se a execução não requer ferramentas especiais, a tarefa executada pelo piloto não tem o objetivo de atestar o cumprimento de uma inspeção de 100 horas, né? E assim vai, beleza? Beleza. Tranquilo? Joinha? Tranquilidade. Tá tranquilo. E aqui, onde a gente falou, ó, não obstante as provisões do parágrafo G, a ANAC pode emitir uma aprovação para que a empresa de transporte aéreo, detentora de especificação operativa emitido segundo 135, operando helicóptero em área remota, permita que o piloto realize tarefas específicas de manutenção preventiva, desde que, aí olha só quanta coisinha que ele tem que seguir, 1, 2, 3, 4, 5, isso que está aqui no 135, tá certo? Está listado também lá no 43, e é por isso que ele pode botar aqui. Perfeito? Show. Certinho. Espetáculo, não? Olha aí, 21h39, vamos lá. 135, morreu? Molinho, molinho? Olha. Hã? Molinho. Fácil, não? Tá faltando a aula lá hoje, ô, Gustavo? Ou tá nos dois? Olha, rapaz, eu admito pro senhor, eu tô faltando. Tá faltando? Pô, que mas privilégio, hein? Oi? Que privilégio pra mim, rapaz. Tá deixando de assistir a aula do Armando pra assistir a minha aula. Ah, chefe, eu vou ter prova semana que vem, né? E o Armando, a verdade é o seguinte, eu uso lá mais pra retribuir conteúdo extra, porque o Armando explica muito bem, cara. Que legal. Show de bola. Fico Eu feliz. que agradeço. Feliz aí. Amanhã eu vou ter que trabalhar igual um doido para poder conseguir atender vocês aí, para vocês participarem desse concurso, hein? Rapaz, eu tô aqui com a cabeça quente aqui. Eu saí pra resolver as documentação, mas vai dar certo. Vamos lá. 145. Pessoal, com relação ao 135, temos 44 pessoas a bordo. Alguém quer fazer uma pergunta? Pouca participação, hein, para tanta gente na sala, hein? Ah, mestre, eu, assim, não faço tantas perguntas porque é muito conteúdo, né? Tô absorvendo ainda. Mas depois de um estudo mais profundo, acho que surgem umas dúvidas aí. Eu acho que também é legal, ficando esse vídeo lá, é um vídeo longo, mas é uma aula que vocês podem assistir aí com tranquilidade, com bastante conteúdo, né? O nosso método de consulta, né? Espero que vocês vejam. Outros professores estão colocando aula para vocês assim também? Não. Só eu. Não estão gravando e postando lá, não. Então beleza, vamos lá, eu continuo. Que nem você fala, tem que começar a pesquisar um pouco aí, como você deu toque nas aulas, e conforme for surgindo dúvida, eu tô trazendo para você, porque para mim, pelo menos, está sendo bem simples a gente pesquisar, e é muita coisa. Daí, na hora da prova, ainda bem que consulta. Não, tranquilaço. Vamos lá, pessoal. 21h41, chegando aí na curta final, 145, onde a grande maioria de vocês trabalhará. Uma organização de manutenção de produto aeronáutico, tá certo? Veja aí que um regulamento que nasceu em 2013, né? E já vai aí para a sua sétima emenda, está na sexta e já virá a sétima. Só esse ano foram duas, né? Duas emendas, uma em abril e uma logo em maio, beleza? Então vamos lá. Olha, a estrutura está aqui, né? Vai falar das instalações. Onde a gente vai, pessoal? Aqui, ó, subparte D, requisitos de pessoal, tá? Mas não menos importante que o requisito de pessoal, não temos tempo de ir nesse nível de profundidade, né? Nós temos aqui, ó, dentro da subparte E, regras de operação, né? Algumas informações importantes que a gente falou de certa forma
quando falou dos operadores, ó, sistema do controle de qualidade, né? A inspeção da manutenção, sistema de gerenciamento da segurança operacional, que está ligado ao anexo 19, tá certo? Olha o relatório de dificuldade de serviço, né? Os relatórios periódicos, esses relatórios periódicos, a organização de manutenção, mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, ele tem que informar o que ele fez de manutenção no mês anterior, tá certo? É uma forma da autoridade saber o que está acontecendo. A cada trimestre, ele tem que atualizar a lista de pessoal autorizado, né? Essa lista que vocês vão fazer parte dela, né? Então, ó, vou pegar só esse aqui, que está fora do que a gente vai tratar, ó. Relatórios. A menos que de outra forma seja especificado pela ANAC, a organização de manutenção certificada deve encaminhar até o último dia do mês subsequente um relatório mensal contendo os serviços de manutenção executados naquele mês e um relatório trimestral contendo a relação de pessoal técnico vinculado à organização de manutenção com as alterações ocorridas nesse trimestre. Beleza? Pessoal, não digo decorar, mas assim, não... esse conhecimento do regulamento, e como eu falei para vocês agora, e exatamente o que eu falei lá, só olhando o índice, li para vocês aqui, é o uso. Se vocês, eu comecei a usar isso muito tarde, vocês estão aprendendo isso muito cedo. Se vocês fizerem um bom uso desse aprendizado, né, desses vídeos que vão estar guardados aí, eternizados para vocês vão ter os links, vocês vão ter ferramentas para serem muito melhores do que eu possa vir a ser, entendeu? Porque vocês estão sendo introduzidos nesse conhecimento muito cedo, então vocês terão muito tempo para poder aprender, tá certo? Acreditem nisso. Vamos lá para a subparte D, ok? Requisitos de pessoal. Essa foi uma subparte, percebam, olha, cada linhazinha dessa azul é alteração de uma emenda. Foi bastante mudada, né? O que traz dentro desse requisito aqui é um conceito novo que veio para o Brasil em 2013, né? Quando trouxe o conceito dessa responsabilidade primária, do accountability em inglês, né? Se a gente pegar o FAR 145, ele chama esse gestor responsável de accountable, né? O accountable, ele é aquele que, numa tradução para a língua portuguesa, é o que ele presta informação, ele tem responsabilidade pela condução da operação. Então, nenhuma organização existirá se não houver um gestor responsável, tá certo? Então, aqui, esse 151 vai tratar dos requisitos dos requisitos gerais de pessoal. Vai falar do requisito do responsável, do gestor responsável, que é chamado de GR. Vai falar do requisito do gestor do sistema de gestão de segurança operacional. Vai falar do requisito do responsável técnico, tá certo? Que em algumas organizações, dependendo do nível de complexidade, pode ser você, mecânico de manutenção aeronáutica, tá certo? Tanto que, dependendo da situação, pode haver uma única pessoa de acumular as 3 posições, GR, gestor do SGSO e RT, na mesma pessoa. Só que essa pessoa que vai ser trina, ele vai ter que manter, né, essas responsabilidades nas respectivas funções, ou seja, eu como dono da organização e portanto me intitulei gestor responsável, a gente monta uma pequena oficina, eu tenho que prover recursos para que a operação aconteça. Essa é a minha função como gestor responsável. Como gestor de segurança operacional, eu tenho que definir processos e procedimentos que me garantam a operação segura. E eu, como responsável técnico, garantir que tudo que está sendo feito seja feito de forma técnica. É muito difícil isso, porque esse RT aqui,
ele vai colocar freio às vezes no GR, que não quer meter a mão no bolso. Entendeu? E você vai ter que provar com calma e elegância para o GR que, olha, se o senhor não quiser investir em treinamento, o senhor está investindo no acidente. O que é mais barato? Investir no treinamento ou investir no acidente? No treinamento, sem dúvida. Treinamento. Não é? Então, com calma e elegância, você vai ter que saber fazer isso. E você, mecânico de manutenção, poderá fazer isso se conhecer o regulamento. Tá certo? Existe uma IS, eu vou mostrar, não vou abrir, mas vou mostrar para vocês. Isso é um incentivo, tomara que abra rápido aqui, para que você consiga as suas licenças, né? Se a gente botar 145, vai trazer todas do 145. E ele vai ter uma aqui que vai dizer do responsável técnico, cadastramento do responsável técnico. Essa IS aqui, que eu jurei que eu não ia abrir e acabei abrindo, né? Se ela não mudou, olha aqui, ó. Qualificação do RT para uma categoria célula, classe 1 ou 3. Qual é a formação para você ser RT? Técnico de manutenção aeronáutica, né? Com habilitação de GMP e célula. Então, dependendo da organização, se ela for classe 1 ou 3, onde é que você vai ver esse classe 1 e 3? Aqui, ó, no 145, categorias e classes. Olha, categoria célula, classe 1, aeronave fabricada com material composto, peso máximo de decolagem aprovado até 12.500 libras ou 5.600 KGF, no caso de aviões, para no caso de helicóptero. E ele falou o que aqui? Cadê a IS? Ou 3, né? Classe 3, né? Classe 3, aeronave fabricada de estrutura metálica, peso máximo de decolagem. Olha aí, ó. Para essas categorias, célula, classe 1 ou 3, você pode ser um RT. Eu posso ser. Eu tenho as 3 habilitações, né? Agora, o que acontece? Na maioria das vezes, as empresas contratam um engenheiro mecânico, um engenheiro aeronáutico, que acha que ele vai saber mais. Você sabe de quem é essa responsabilidade nos Estados Unidos? Não existe RT nos Estados Unidos. É do Chief Inspector. Porque quem mais conhece de manutenção que não o mecânico mais experiente, o inspetor mais experiente da organização? Que lindo, não? Às vezes o cara perde um profissional excelente por causa de uma graduação. Por que eu estou fazendo engenharia agora? Porque ninguém vai me contratar, porque acham, primeiro, que o diretor de manutenção é engenheiro, e engenheiro só contrata engenheiro. Professor, mas no seu caso você faz engenharia de produção, certo? Ali ele coloca engenharia mecânica. Você não, mas olha fora aqui, disso. ó. Olha aqui, ó. Eu vou lá em cima na IS. Porque, assim, o cara que não curte engenharia mecânica, curte outra engenharia, ele acaba se limitando por conta disso? Olha aqui, ó. Responsabilidade técnica. Para assumir a responsabilidade técnica pela manutenção de artigos, aquele que possuir atribuições profissionais adequadas registradas no Conselho de Fiscalização da Profissão. No meu caso, CFT. Tá certo? É importante ressaltar que não é requerido ao profissional que o profissional exerça efetivamente cargo de diretor de manutenção para É esperado que o RT, né, garanta acesso a equipamentos, represente tecnicamente o gestor responsável, seja o responsável para lá, garanta a pessoa com vínculo contratual qualificado. Então ele trata da parte técnica, né? Vamos ver aqui, seja familiarizado com os requisitos brasileiros de aviação civil. Acho que aqui eu consigo atender o requisito, né? Vamos lá. Formas de cumprimento.
para que o RT registrado no Conselho seja aceito para cadastramento na ANAC conformidade com 45151, que a gente estava vendo agora lá, é necessário que possua as atribuições adequadas. Aonde? No Conselho. A tabela do apêndice bravo da IS representa critérios para constatação da adequabilidade do RT. E olha aqui, que importante. É importante ressaltar que essa tabela não representa um único meio aceitável de cumprimento, conforme artigo 14 da resolução número 30. Ela não é uma verdade irrefutável, então. Não é que não é uma verdade irrefutável. Essas são algumas recomendações que a ANAC deu, mas ela não esgota toda, até porque pode se criar um curso daqui para frente. Então, eu como engenheiro de produção, com um curso no Instituto Federal de São Carlos de Gerenciamento e Manutenção, e com todo o conhecimento e experiência que eu tenho, por que eu não posso ser RT de uma organização de manutenção? Correto. Com as Perfeito. 3 habilitações. Mas isso não poderia até ser algo tipo de uma conquista, assim, do conselho, por exemplo, de tentar modificar isso? Não entendi. Ou não importa, no caso? Não entendi a sua colocação. Que nem o senhor faz engenharia de produção, certo? Isso. Se a classe de vocês procurasse modificar isso, Não, mas ou não assim, importa isso? não entendi, mas não se faz necessário, porque o regulamento ele não restringe. Esse parágrafo 523, ele diz que essa tabela do apêndice bravo, que a gente estava vendo aqui embaixo, né, ela não é a única forma de cumprir. Ele já é criado para É uma orientação, proteger exatamente guia. isso. É um guia, né? Então tá aqui, ó. Para as classes 2 e 4, tecnólogo, engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico. É lógico que eu vou poder me enquadrar aqui como engenheiro mecânico. Pô, engenheiro mecânico, a experiência que eu tenho, conhecimento aeronáutico, 3 licenças, 3 habilitações, como é que eu não vou ser? Agora, Perfeito. as empresas vão quebrar esse paradigma? Aí é outro papo. Que o paradigma é ser engenheiro aeronáutico, engenheiro mecânico, engenheiro aeronáutico. Entendi. Tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal. 5 para as 10. Vamos voltar aqui. Então, ó, belezinha. Professor, acho que o Renan te chamou aí, ó. Fala aí, Renan. Só uma pergunta também, o tecnólogo em mecânica entraria nessa mesma questão? Sim. Tanto que alguns eles falam aqui, ó, tecnólogo em aeronaves. Então, a galera que faz ali do lado da gente ali, que faz tecnólogo em manutenção, em gestão de manutenção, ele pode ser RT. Aí sim, agora eu vi vantagem. Ah, né? Você viu vantagem? Eu vi vantagem na aula aqui, que essa aula é maravilhosa. Mas é isso mesmo. E ó, vamos lá. Agora, no que tange a gente, ó, no requisito geral, prover pessoal com vínculo contratual e qualificado para todas as fases, ó. Planejar, registrar, supervisionar, executar, inspecionar e aprovar para retorno do serviço. Então esse pessoal tem que ser provido pela organização com essa estrutura aqui, tá? Seja, né, qualificado para cada uma dessas fases. Assegurar que existe um número suficiente de pessoal com vínculo contratual com treinamento ou conhecimento e experiência na execução. Então percebe que o RT ele vai ter que, através dos processos definidos pela organização no manual dela, definir uma forma de garantir que essa pessoa que eu estou colocando para dentro, que eu estou estabelecendo um vínculo contratual, né? Ou eu treino e vou dizer como vou fazer esse treinamento, ou eu vou aferir o seu conhecimento e reconhecer a sua experiência antes de designá-lo para executar a função. E olha, requisito para vocês aqui, ó, determinar a competência do pessoal não habilitado que executa a função de manutenção. Como? Baseado em treinamento, conhecimento, experiência e testes práticos. Beleza? A partir do 153, são requisitos específicos para o pessoal de supervisão. Essa supervisão aqui, pessoal, é essa supervisão que está aqui no 43, letra D. Uma pessoa que estiver trabalhando sob a supervisão
Essa supervisão aqui é a mesma que está no 135, que está no 121, que diz que uma pessoa, para executar um item de inspeção obrigatória, tem que estar sob a supervisão do pessoal de inspeção obrigatória. Lembra disso? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, esse requisito de pessoal de supervisão não é para um supervisor cargo, supervisor de hangar, não. É para algum mecânico que está supervisionando alguém. Esse cara, para ser supervisor, ele deve ser 65. E aí, pessoal, olha que coisa louca, quando a gente diz que tem que conhecer bem o regulamento, né? O que vai dizer o 65, né? Com relação à supervisão, né? O 65 ele vai dizer que alguém só pode supervisionar se ele já executou. Ctrl F, o requerente que não obtiver aprovação no primeiro exame prático, não é isso. Supervisão. Se o titular da licença não executou o serviço numa ocasião anterior, ele deve ser capaz de demonstrar sua habilidade quando for requerido, deve estar sob a supervisão direta do titular de licença. O titular da licença de mecânica e manutenção aeronáutica somente pode executar suas prerrogativas de sua licença se tem alguma coisa que fala aqui da supervisão. Quer ver? Senhor, você abriu o documento errado, acho que está na RBH, eu acho. Não, está aqui no 65, não tem mais o RBH. Está na geral, quer ver? Acho melhor se o senhor apagar o O e o A, ele vai ficar no supervis, aí você consegue ver supervisionário e supervisão. Não, mas aí ele vai pegar desde cima aqui, vai sair da subparte D. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O titular da licença, aqui ó, o titular da licença mecânica e manutenção aeronáutica só pode supervisionar a manutenção em um produto para o qual possui habilitação técnica, considerando seus custos e treinamentos complementares, e pode executar serviços adicionais, parará. Entretanto, o titular da licença somente pode supervisionar a manutenção preventiva ou alteração de um produto ou aprovar para retorno ao serviço, conforme as exceções tais, que são as prerrogativas de cada habilitação, desde que tenha satisfatoriamente realizado o serviço em uma ocasião anterior. Então, galera, quando o 145 aqui, ele chama o 65 na supervisão, ele vai chamar o 65 na inspeção, né? Não é só para você ter a licença, você vai ter que ter atendido o 65 na sua plenitude, ou seja, você só pode executar alguma coisa, supervisionar alguma coisa, inspecionar alguma coisa, se você já tiver feito anteriormente. Você vai poder aprovar para retorno ao serviço, ele chama o 65, se você tiver feito anteriormente. Perfeito? E aí, a partir do 153, ele vai estabelecer os requisitos para a supervisão, no 155 para a inspeção e no 157 para o pessoal que aprova para retorno ao serviço. Esses requisitos são bem parecidos, né? Eles vai dizer que você deve ser 65, ou seja, tem que ser MMA, habilitado. Tá certo? No mínimo 18 meses de experiência prática, que é o mínimo para uma licença. Lembra disso que está lá no 65? Para você ser checado? 18 meses para uma licença, 30 para duas? Sim. É o mínimo. Ser treinado ou dominar os métodos, técnicas, práticas. Quem é que vai checar se você domina? O RT, através dos processos definidos pela organização. Né? Tem que ler e escrever, compreender, ler e escrever no idioma português. E ser capaz de ler e entender o idioma que estão representados os dados técnicos e instruções de aeronavegabilidade. Pessoal de inspeção, domínio da regulamentação. Então, galera, se você quer ganhar mais de 10 mil reais por mês numa grande empresa, como um inspetor de uma aeronave grande, né?
você tem que dominar. Olha a palavra que o regulador coloca. Não é conhecer, é dominar a regulamentação da aviação civil. Então, ou você coloca a tua régua ali para ser um mecânico, tem muita gente que vai ser mecânico o resto da vida, muita gente. O Gustavo está fazendo curso comigo agora, está vendo lá na classe, cara antigão que é mecânico, e vai ser mecânico o resto da vida, porque não passa esse sarrafo para ser designado um inspetor. Beleza? Às vezes o cara até gosta de ser mecânico, né, senhor? Mas Cada um o senhor, na por sua. exemplo, né, gosta de ganhar 10 mil reais, aí tem que dominar, né? Você gostaria? Sem dúvida. Então 10 vamos não, lá. né, mestre? Aproveita Uns a 15 no oportunidade. mínimo, né? Aproveita a oportunidade, rapaz. Porque eu com 3 mil reais por mês estou feliz, imagina se eu ganhasse 10. Beleza, professor. Tá bom? Tá bom. Olha lá, 18 meses eu ser treinado, né? Ser capaz de ler e entender o idioma onde estão os dados técnicos, todo o pessoal, né, de inspeção diretamente relacionado tem que ser 65, né? Então, é a mesma coisa para o pessoal que vai aprovar para retorno ao serviço lá. C65, 18 meses de experiência ou ser treinado, domínio da regulamentação. Então, a parte nobre da coisa, porque imagina, cara, você ser o cara que vai assinar e vai dizer, com relação ao serviço realizado, a aeronave está aprovada para todo o serviço. Um Airbus A320 que vai botar um caminhão de gente lá dentro e vai decolar com aquela galera lá dentro. Por isso que você ganha bem. Porque a responsabilidade também é muita. Vai requerer de você abrir mão de muita coisa ao longo da sua vida mais juvenil, para que lá na frente você venha colher esses louros da vitória. É uma questão de troca. Você pode viver bem agora, né, curtindo a vida, ou pode estudar e depois viver melhor. É uma questão de escolha. Mas também dá para ser Tem pessoas que eu acho que, não desmerecendo, mas tem pessoas que ficarão felizes em ser um bom mecânico. Sim, eu claro, acho que... cada um na sua. Então, cada um com o seu objetivo. Tem gente que vive com, né? Tem gente que não tem grandes... Cada um com o seu objetivo, você está certo. Eu só estou mostrando para vocês que vocês podem chegar muito longe. Cada um vai chegar onde quiser, cada um... o Clóvis de Barros Filho e o Jorge deve ter mostrado alguns vídeos para vocês ao longo das aulas presenciais. O Clóvis de Barros Filho tem um vídeo que fala disso. Você estabelece a tua régua. Você estabelece a tua régua. Você que sabe onde você quer chegar. Beleza, pessoal? Perfeito, professor. Então, tá aí, 22h05, a gente conclui aí a nossa aula de hoje. Apresentei para vocês o RBAC 135 e 145, né? Eu encerro a aula de hoje, abrindo para vocês agora para perguntas, né? Havendo perguntas a gente responde, senão a gente encerra aí a aula. Está aberto aí para vocês. Bom, vejo que não há perguntas. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Porque, na verdade, peço até desculpa por não ser relativamente à aula de hoje. Não? Referente à prova, o senhor já deve ter falado isso 1 milhão de vezes, mas eu estou retornando. Eu só queria que o senhor me falasse a partir do que, até onde do RBAC 1 ao RBAC 145. Naquilo que é trivial. Eu não vou entrar em detalhes profundos. Trivial. Aplicabilidade, principais requisitos, e eu bati com vocês os principais requisitos. Os vídeos vão estar aí, olhem lá, e tenho certeza que vocês se sairão bem na prova. Sabe o que eu notei? Tem RBAC assim, que é bem fácil de entender. Assim, não é que... Deixa eu me explicar antes que eu me atrapalhe. Tem alguns questionários eu respondi com mais facilidade, eu encontrava com mais facilidade nas minhas pesquisas, mas tinham outras que realmente você tem que ler, reler. Acho que se não ler 3 vezes o suficiente, e mesmo assim eu encontrei algumas dificuldades, mas depois eu vou listar e eu converso com o senhor sobre isso. Tá bom, mas assim, fiquem tranquilos e fiquem tranquilas. Eu não vou explorar de vocês agora e buscar de vocês um conhecimento profundo. Eu quero que vocês saibam pelo menos que regulamento faz o quê, ou seja, aplicabilidade do regulamento. Tá bom?
Tá beleza? certo. E nós falamos disso incansavelmente. Tá joia? Então eu vou... alguma pergunta a mais? Não, mestre, perfeito. Por hoje. Beleza, eu vou Excelente. encerrar aqui a gravação. Então estamos encerrando agora a nossa aula, 22:08, né? Vamos encerrando a aula de hoje, que falamos do RBAC 135 e RBAC 145.